O seu concurso cobra jurisprudência nas provas? Os meus cobravam e eu perdi muito ponto de graça simplesmente porque eu não estudava jurisprudência direito. Eu quero te ajudar a não cometer esse mesmo erro que eu cometia, demorei a perceber e desperdicei muita prova ao longo da minha jornada de preparação. Eu sou Thales Braguini Leão, eu sou juiz federal e estou gravando vários vídeos para tentar ajudar você a estudar melhor e assim conseguir também o cargo dos seus sonhos. Vários concursos, concurso de nível médio, concurso às vezes até para analista de tribunal, eles não cobram tanto ou às vezes nem cobram o conhecimento de jurisprudência e você não precisa se preocupar tanto com isso. Comigo aconteceu que a minha fase inicial de preparação para concurso público, eu iniciei ainda durante a graduação, e nessa fase inicial eu fazia muitos concursos de nível médio, um ou outro de analista, e não tinha o hábito de acompanhar a jurisprudência justamente porque isso não era tão importante para mim. Quando eu migrei para os concursos de nível superior, exclusivos de bacharéis em direito, eu continuei meio que com o hábito de deixar de lado jurisprudência e eu negligenciava esse estudo. Eu confiava muito no estudo de doutrina, no estudo em que os autores dos livros traziam para a gente e meio que ignorava a posição dos tribunais. Acontece que muitas vezes a doutrina que a gente estuda, ela não tem como ser atualizada semanalmente, mensalmente, ela vai ser atualizada uma vez por ano. E mesmo sendo uma edição do mesmo ano que você está estudando, ao longo desse ano, sucessivas decisões vão repercutindo naquelas matérias e, de repente, quando você vai fazer a sua prova, o examinador está atento a essas sucessivas alterações e vai te cobrar coisa que você nunca ouviu falar. Isso aconteceu comigo e várias vezes. Eu chegava em casa e falava, mas da onde tirou isso? E ia descobrir que era uma simples decisão, que se eu tivesse conhecimento de uma decisão de uma maneira bastante simplificada, eu acertaria aquele ponto e não estaria frustrado com aquilo. Geralmente, provas de nível superior, elas cobram muito jurisprudência. Então, quando a gente fala no concurso de juiz, delegado, promotor, defensoria pública, é muito comum a prova vir recheada de jurisprudência. As provas da OAB, exame de ordem, às vezes cobra um pouco de súmula e mais raramente posições jurisprudenciais, mas mesmo assim vale a pena ficar ligado nas dicas que eu vou passar aqui para vocês. O grande problema de estudar jurisprudência é que a gente já de cara percebe uma dificuldade de entender aquilo. Como que a gente vai entender se é um conhecimento vasto, está abordando assuntos muitas vezes que a gente ainda nem estudou, nem entende do que está sendo falado? Essa é uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a estudar de verdade jurisprudência e me atualizar em relação a isso. E a gente vai precisar de um guia. Mas o que é jurisprudência? Jurisprudência nada mais é do que o conjunto de decisões que são proferidas por um órgão de poder judiciário, ou seja, um tribunal, e esse conjunto de decisões, especialmente quando começa a ser reiterado, aquilo vem sendo decidido várias vezes, é o que a gente chama de jurisprudência. Para concurso público não é bem por aí. Já vi muita prova que cobrava pura e simplesmente uma decisão isolada de uma Câmara ou turma ou sessão de um tribunal, o que tecnicamente nem seria uma jurisprudência, e sim a posição isolada daquele setor individualizado do tribunal. Mas isso para a gente não tem tanta relevância, a gente quer acertar o ponto. Jurisprudência para finalidade de concurso público, a gente tem que compreender principalmente súmulas e informativos dos tribunais superiores. E por que eu estou querendo dizer tribunais superiores? Porque, em geral, os concursos eles não cobram aquela jurisprudência que é proferida pelos tribunais de segundo grau. Porque é muito comum a gente fazer as provas e eles focarem em tribunal superior devido ao âmbito nacional das decisões e a vinculação que isso causa com os juízes de primeiro grau, e daí a importância de conhecimento dessas decisões, que às vezes até mesmo o Tribunal de Segundo Grau vai ter que se curvar ao posicionamento do STJ e do STF quando conflitante, dependendo da situação. Creio que jurisprudência de segundo grau seja importante em determinados concursos, às vezes numa segunda fase, numa prova oral, pode ter a sua relevância, mas não é disso que a gente vai tratar hoje. Eu quero falar principalmente do posicionamento do STJ e do STF.
Mesmo assim, essa pesquisa ela não é igual ao estudo de jurisprudência que a gente faz para exercer a nossa atividade profissional. Então, para trabalhar como juiz, promotor, ou defensor, ou até mesmo advogado, a gente normalmente usa a jurisprudência. Mas a gente faz uma pesquisa muito mais casuística. A gente está com um problema, a gente tem uma tese, a gente vai confirmar no tribunal se aquela tese é válida ou se já foi rechaçada. Seria mais ou menos essa a lógica. A gente procura por temas e a gente meio que delimita no que a gente está querendo buscar. Não faz sentido a gente abrir o site do tribunal e esgotar toda a jurisprudência dele sobre todos os assuntos se a gente está querendo abordar apenas um em específico. Para concurso público, não é bem por aí. Você tem um edital que delimita várias matérias e dentro dessas matérias houve inúmeros julgados que você precisa conhecer, especialmente quando eles são julgados que foram objeto de enunciados em súmulas. E aí eu quero começar então falando dessa coisa da súmula. Súmula muitas vezes é utilizada o texto completo dela para formular a questão. É muito comum a gente achar questão em provas, especialmente de primeira fase, cujo conteúdo é um copia e cola de uma súmula, às vezes com uma pegadinha, às vezes não, era só o texto mesmo. Então, conhecer o texto da súmula, assim como conhecer a letra da lei, é importantíssimo. A gente poderia chamar isso até mesmo de uma súmula seca. Mas você pegar aquele tanto de súmula que cada um dos dois tribunais tem, STJ e STF, ou TST, para quem é da área do trabalho. Você pega todas aquelas súmulas e tentar entender e memorizar aquilo é muito difícil. Eu tive muita dificuldade quando eu peguei todas as súmulas que eu deixava de lado e fui perceber que algumas eu simplesmente não fazia ideia do que eles estavam falando ali. Então, a primeira dica que eu dou é você tentar buscar quais foram os julgados, né, as decisões que fundamentaram a criação daquela súmula. No site do STJ e do STF tem essa informação. Você coloca em súmula completa e ele vai te dizer quais foram os julgados. Às vezes, esses julgados explicam o conteúdo, o que significa, e o alcance daquilo que foi julgado. Mas, às vezes, isso não é suficiente. Você vai estar querendo ali uma informação mais didática, alguém que te ensine um pouco melhor aquilo. Eu acho que quanto mais você compreende um texto, mais fácil de você se lembrar desse texto na hora da prova e, assim, garantir o seu ponto na questão que foi formulada com base naquele texto. Me parece bastante óbvio isso, eu adotava isso na minha preparação e quero sugerir para vocês que adotem também. Memorização sem compreensão é uma memorização que dura pouco. Você vai lembrar no dia seguinte, alguns dias depois, e chega no dia da sua prova e a informação é o famoso branco. Então eu sugiro para vocês que vocês utilizem esse tipo de livro que eu utilizava. Vamos ver se ele não sai invertido aí, mas em resumo, são os livros que comentam as súmulas do STJ e do STF. Essas são as edições velhinhas que eu utilizei na minha preparação. Tem essa edição geralmente todo ano, porque eles vão atualizar para você se essa súmula está superada, porque muitas vezes ela não é cancelada para o tribunal, mas sai uma lei nova, um entendimento novo, algo que a gente possa considerar essa súmula como superada. Isso é extremamente importante a gente ter conhecimento se a súmula foi ou não superada, ou até mesmo cancelada, e isso precisa estar bem atualizado. Existem alguns livros, como esse, por exemplo, em que se pega um determinado assunto, no caso aqui são as súmulas criminais, que são as penais e processuais penais, e faz comentários específicos em relação a essas súmulas. Eu tenho dado uma olhada nesse livro, eu tenho achado muito bom, muito didático, é do professor Renato Brasileiro. Tem também o professor Márcio, que é um colega juiz federal, ele faz um trabalho fantástico no site dizerodireito.com.br, em que ele comenta semanalmente informativos e também súmulas de tribunais, e ele editou livros pela editora Juspódio. Nesse aqui ele comenta as súmulas do STF e do STJ. Eu dei uma olhada, é bem resumido, mas ajuda a gente a ter uma compreensão daquilo que a gente tem dificuldade em algumas súmulas. E existem alguns materiais que eu também gosto muito, como esses, em que as súmulas são catalogadas com uma pesquisa de concurso público, o que já foi cobrado em provas em relação às súmulas. Ajuda muito a memorizar o texto da súmula e entender o que o examinador está buscando do seu conhecimento em relação às súmulas. Indico muito esse tipo de material.
Complementou bem, entendeu bem a súmula, o resto é continuar sempre incentivando a sua memória e relendo os seus cadernos de súmula. Agora você já vai entender bem o alcance daquilo e isso vai facilitar a sua memória e fazer bastante exercícios e você vai conseguir lembrar o texto da súmula durante a sua prova. Agora, os informativos, a situação é um pouco mais complicada. Porque informativo nada mais é do que a coletânea das decisões que são proferidas pelos tribunais, no caso a gente está falando do STF e do STJ, e isso é uma coletânea semanal. Eles têm uma numeração que já está bem alta, então se você não está acompanhando ainda a jurisprudência desses tribunais, você provavelmente vai ter uma longa sequência de números de informativos para ler e você não vai conseguir ler todos porque é humanamente impossível. Quando eu me toquei que eu precisava voltar, pegar firme no estudo de jurisprudência, tinha muito informativo para trás. O que eu decidi? Eu decidi separar ali 2, 3 anos para trás, pegar informativos resumidos, a gente encontra esse tipo de trabalho em vários sites, inclusive do professor Márcio, no Dizer o Direito, e outros. Eu pegava os informativos resumidos e tentava sistematizar aquilo dentro das matérias de uma maneira que eu conseguisse localizar e rever, ver. A gente tem que ver várias vezes. Isso me ajudou a dar uma atualizada na base histórica e eu comecei a perceber que tinha muita questão que, se eu tivesse feito isso antes, eu não teria desperdiçado o ponto. Mas aí a gente percebe como que a gente está errando e como que a gente tem que fazer para melhorar esses erros. E aí uma coisa que me ajudou também nessa fase de retomada dos informativos atrasados foi adquirir esse tipo de livro aqui, que resume um anuário de informativos que são semanais. E esse aqui, inclusive, resume em frases. Ele coloca um informativo inteiro, um julgado inteiro, resumido numa frase de 5, 6 linhas, de maneira que você tenha um bom resumo sistematizado por matéria e consiga organizar na sua cabeça esses posicionamentos. E ele é muito útil quando você está estudando uma doutrina. Você acaba de estudar um determinado assunto, você corre aqui num índice e vê se nesse assunto existe jurisprudência que você precisa se atualizar e se antenar e levar em consideração. Então esse tipo de livro é bem interessante também. E o professor Márcio tem também um trabalho muito bom de informativos em que ele traz STF e STJ, os informativos com comentários. Então, aquelas afirmações que às vezes poderiam ficar soltas na sua cabeça e você não entender o alcance, assim como em relação às súmulas, o professor Márcio explica um pouco, claro que resumido, porque tem muito conteúdo, mas ele explica um pouco para você tentar entender o que é aquela decisão. E, inclusive, o livro dele é acompanhado de um caderninho, né, que tem exercícios sobre essas informações que constam dos informativos, que vai mostrar para você como que os examinadores costumam cobrar isso em prova e serve para a gente tentar lembrar disso também, das informações. Aqui são os julgados de 2019, é uma ótima para uma véspera de prova você fazer esses exercícios para retomar os julgados do ano anterior. Eu acho que estudar jurisprudência e se preparar para concurso com jurisprudência faz muito sentido e por isso que o examinador cobra. Porque jurisprudência é algo vivo, é uma verdadeira fonte de direito, considerando a dinâmica processual que a gente tem hoje. A jurisprudência pode, inclusive, obrigar que juízes de primeiro e segundo grau sigam os posicionamentos dos tribunais superiores. Então, dominar esses posicionamentos, compreender o alcance, o significado e a efetividade disso, e principalmente entender que isso é um processo dinâmico, que é mutável, que altera mesmo, que é um processo vivo, te ajuda a aceitar que você tem que estudar a jurisprudência, se preparar e mostrar para o seu examinador que você sabe, domina e entende as posições do STF e do STJ em várias das matérias que estão sendo cobradas no seu edital. Para te ajudar em relação a isso, eu estou com a ideia de utilizar esse espaço virtual para a gente começar a fazer alguns comentários e sobre trazer conteúdo mesmo, eu trazer comentários sobre súmulas interessantes, sobre julgados interessantes, tentar fazer isso de uma maneira que encaixe na minha rotina e que não sobrecarregue vocês também com todo o conteúdo que vocês já têm. E, principal, tentar trazer de uma maneira simples questões que às vezes numa leitura rápida a gente não compreende.
Então eu queria saber de vocês o que vocês acham, se vale a pena a gente abordar esse tipo de conteúdo. Eu estava pensando em comentar posições jurisprudenciais nas matérias que eu tenho mais familiaridade devido ao meu trabalho ou devido à minha pesquisa em relação à área acadêmica. Então eu queria saber de vocês se vocês acham que vale a pena dar uma força aí, manda um recado, pode ser aqui mesmo nos comentários, pode ser via privada, não tem problema nenhum. Me diz o que vocês acham, eu estou com essa ideia, vai dar um pouco de trabalho, mas eu estou querendo assumir isso, no intuito de mostrar para vocês como que dá para encarar a jurisprudência, melhorar, aprender e também trazer um pouco mais de conteúdo aqui para a nossa via informativa, não ficar só em falando sobre concurso e adentrar também naquela área que é importante para você, para a sua melhoria. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, recomende para os seus amigos, vamos tentar fortalecer aqui o nosso canal de comunicação, criar uma comunidade aberta para que todos possam participar, dialogar comigo, sem nenhum tipo de estrelismo, sem nenhum tipo de falsa modéstia, e a gente consiga trazer um canal amplo de comunicação e diálogo. E assim você consiga melhorar e, na hora certa, atingir o seu objetivo. Muito obrigado, até mais.